muito prazer, muito obrigado por estarem aqui. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Premier Racing. Agradecer a Trópico Designer pela arte que coloca aqui no nosso estúdio. Agradecer ao nosso artista, nosso queridíssimo Vitor Ladeira, pelo seu quadro que está aqui. E, claro, honrada e lisonjeada em receber José Rubens Delia, gente. A gente está falando aqui com o ícone do esporte de alta performance brasileiro. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Primeiro, né, eu tenho que agradecer pelo esporte brasileiro, por tudo isso que você fez aqui para a gente. Hoje é replicado em milhares e milhares e milhares de academias e lugares. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Juliana. Eu acho assim, é tão bom a gente ter uma oportunidade para mostrar até para as pessoas que querem construir a sua vida, profissionais de educação física, treinadores, pilotos, atletas, velejadores e tudo, que existe sempre profissionais, né? E cada profissional, quando o rendimento tem que ser alto, tem que ser pessoas de alto nível de entrega e indignados no bom sentido, para trazer, vamos dizer, o que precisa, as análises que precisam ser feitas e o trabalho do dia a dia. Então, olha, eu gostaria de esmiuçar aí como que foi essa sua vida profissional, né? Claro. Eu soube aqui que você foi uma formação acadêmica com a USP, tem aqui, pelo que eu vi aqui, diversos diplomas, né? Fez professor de educação física, psicologia, administração de negócios, treinador de ciclismo, de automobilismo, Fórmula 1, hipismo, bem-estar corporativo. Meu Deus do céu. Vamos lá, começou pela USP, foi assim? Não, na verdade eu estudei em São Caetano. São Caetano. Faculdade de Educação Física. Depois eu fui fazer, já na faculdade, quando eu praticava um esporte meu, né, que era o karatê. Aí depois para mim mesmo, eu precisava me desenvolver um pouco mais, eu comecei a estudar coisas interessantes na minha época, né? E a gente acaba vendo os diferenciais que já existiam lá fora, não no Brasil. E a partir daí eu comecei a ficar interessado. Então eu fui fazer Fisiologia do Esporte, primeira coisa, a primeira turma da Unifesp, que é uma faculdade bacana, com o Turíbio, que era o fisiologista de São Paulo. A primeira turma do Brasil. Foi a primeira turma do Brasil, e tinham médicos, profissionais e tudo, e eu era a pessoa que representava o ciclismo. Eu já estava no ciclismo, já estava migrando para o ciclismo, e a partir daí eu comecei a desenvolver uma linha de trabalho de avaliações especiais para os ciclistas. Tanto é que na Escola Paulista não tinha um equipamento para você medir performance de ciclismo. Aí dentro da Caloi, eles me desenvolveram uma máquina e nós começamos a fazer os testes de consumo de oxigênio, avaliação, tirar, vamos dizer, os elementos importantes para trazer uma base de construção de treinamento. Isso, então, naquele momento o seu foco era ciclismo? Ciclismo. Era assim, eu entrei no ciclismo, primeiro para fazer um programa dentro da empresa de lazer. Aí você começa a ver bicicleta, aí você começa a ver as pessoas, fábrica. E aí começaram a vir os ciclistas, que os ciclistas eles ficavam numa casa em outro lugar, pedalando, e aí normalmente tinham ciclistas que eram convocados para eventos internacionais ou nacionais, e os que eram cortados, né? Que não iriam. E aí começaram a falar, professor, você não quer ajudar esses caras, não? Aí eu comecei a ajudar os caras. Por que foi cortado? Porque, na verdade, assim, tinha 12 ciclistas, só 4 ou 5 iriam, os outros eram cortados. E aí eles deram para mim, tinha os meninos, aí eu comecei, poxa, eu vou ajudar esses caras. Me ensina ciclismo, eu falei para eles. Aí eu comprei uma bicicleta na Caloi, aí comecei a pedalar com eles, falei, legal isso aí, né? Aí fui mais fundo até o ponto de ir para a fisiologia, fazer esse trabalho pelo ciclismo e levar toda a seleção brasileira para lá. E aí a seleção brasileira basicamente era pilotada pela Caloi e pela Pirelli, os ciclistas brasileiros. E aí eu falei assim, na Caloi, poxa, esse é meu mundo. Eu não saí do projeto dentro da empresa, mas fui saindo aos poucos e só treinando ciclistas. O ciclismo é incrível. O ciclismo me ajudou muito a conhecer realmente a fisiologia, a capacidade cardiorrespiratória e a resiliência de um esforço enorme quando você entra numa competição que você tem que estar assim, o suprassumo do corpo e o suprassumo mental.
né? Porque tem tática, tem estratégia. Quando você monta... Então, eu saía com os técnicos para treinar, aprendi muito. Então, os meus professores foram realmente os ciclistas e os técnicos de ciclismo. O auge disso foi a medalha de ouro nas Olimpíadas. Na verdade, o Fernando Louro é um ciclista brasileiro que teve medalhas. Houveram outros que tiveram grandes campeonatos. Mas, assim, no ciclismo brasileiro, a gente não tem grandes medalhistas de ouro, né? A gente tem atletas, que depois também surgiu o mountain bike. Eduardo Ramírez foi o primeiro brasileiro, um ex-diretor da Caloi, que gostava de mountain bike, de bicicleta, me trouxe esse ciclista, comecei a trabalhar e nós somos campeões mundiais com esse cara. Nossa! E é uma coisa muito linda. Esse piloto, esse atleta é um grande amigo, né? E é interessante, porque a gente fica muito ligado. Até hoje eu sou muito ligado a esses ciclistas, meus atletas, que já está todo mundo, eu tenho 69 anos, quer dizer, já está todo mundo com 45, 50 ou até 60 anos de idade. E aí, esse mundo, tudo bem que nós estamos falando de rodas aí, ainda mais com o apoio da Pirelli, o que aconteceu que daí você foi para o automobilismo? Então, isso é interessante. Como que te chamaram para ir para a pista? Como eu já estava no ciclismo, eu fui chamado para atender os ciclistas lá no velódromo. A Caloi tinha lá, existia a Federação de Ciclismo lá mesmo, na USP. Então, eu fui chamado para fazer esse trabalho. Aí, depois, de uma certa forma, eles não queriam mais a federação lá, e a Caloi, estrategicamente, falou, poxa, José, vamos apoiar algum projeto. Eu falei, tá bom, fizemos o projeto Ciclismo USP com a minha, vamos dizer, a minha expertise, né? Então, nós começamos a fazer universitários a pedalar, e a partir dali virou um ambiente muito agradável. E aí, daí para frente, começaram a aparecer os atletas, porque como o CPUSP é amplo, o CPUSP tem yoga, tem várias atividades. Eu colocava ciclista, vem cá, vai nadar, vai para yoga. Aí começaram a surgir outros tipos de atletas, que são os pilotos, né? Velejadores, porque sabiam da minha existência, sabiam que eu já estava com um certo nome e tal, e rendimento, e as coisas começaram a aparecer. Aí todo mundo já ia lá te procurar, e aí como foi? Chegou algum piloto? Como que chegou nessa parte do automobilismo? Eu vou dizer para você, como eu já estava na Caloi, tinha ali ciclistas que já eram amigos de alguns pilotos. E porque já estavam pedalando, os pilotos já começaram a ver isso, e começaram a me trazer. E a partir daí, eu comecei a atender, na verdade, alguns pilotos, mas depois de um certo tempo, vieram pilotos de verdade para cuidar deles. Christian Fittipaldi é um, né? O próprio Rubinho Barrichello, quando ele estava na Arisco, a gente fazia atendimentos ali em Interlagos, que ele tinha lá a oficina deles. Então, Tony Canaan, tinham vários atletas, vários pilotos que faziam parte do time, e eu comecei a cuidar deles. Eu tinha um professor que trabalhava comigo, o Vanderlei, e aí nós começamos a pensar melhor nesse esporte. E aí foi onde você pegou essa fisiologia do esporte, esse legado do ciclismo, e adaptou para o automobilismo. Os pilotos gostavam, porque é roda, é velocidade, é vácuo, todos os componentes. Os componentes. Né? E a partir dali eu comecei a acompanhar muitos deles, inclusive nos Estados Unidos, quando acompanhei o Christian, tem o Cristiano da Mata, outros pilotos brasileiros, mas tinham vários outros lá, gringos, e eles pedalavam. O Christian teve um acidente em Surf Paradise, que ele bateu com o Gil de Ferran, não sei se você lembra. Porém, ele teve uma fratura importante na perna e teve que colocar uma haste. E a partir daí eu falei, o que você quiser eu faço. Aí fiquei vivendo com ele nos Estados Unidos, treinando ele a recuperação. Então ele tinha um brace, e aí ele já começou a fazer as caminhadas, eu estava com fisioterapeuta, depois a gente já começou a colocar ele na bicicleta. Aí era outro cara. Sabe? Era um outro cara, ele estava super feliz. Aí eu falei, tinha uma piscina também do lado, aí tinham uns triatletas, ele nadava com os triatletas, né? E pedalava com os caras também. Os ciclistas faziam grandes pelotões e a gente pedalava 100 quilômetros com eles. Uau! E aí tinha um evento que ia acontecer na Ilha do Christian, e era um triatlon. Aí eu cheguei para o Christian e falei, Christian, vamos correr? Vamos participar do triatlon? Ele já nadava.
e já pedalava, só não ia correr. Só não corria. Aí nós arrumamos uma pessoa para correr, aí ele gostou, mas falou, não é meu negócio não, triatlon. Ele falou, eu gosto de bike. Tanto é que recentemente, há 3 anos atrás, 4 anos atrás aqui no Brasil, ele foi apoiado para participar de eventos de longa duração com uma empresa importante, né, de ciclismo, apaixonado por bicicleta. Hoje em dia, o que eu sei do Christian é que às vezes ele pega um helicóptero lá nos Estados Unidos, vai lá para cima do monte e desce de bicicleta. Aí o helicóptero vai lá de novo, pega e desce com aquelas pedras, um risco desgraçado, né? A adrenalina já faz parte dele, não tem muito que... mas isso aqui é muito pessoal, né? Mas assim, a gente sabe que tem, o piloto ele tem um DNA diferente. E me conta aí, essa passagem do Ayrton Senna também essa é legal. Na sua carreira, na sua trajetória, porque, né, é um ícone do Brasil e saber que ele tinha esse propósito também de preparação, de cuidar do corpo. Sim, então... Nuno Cobra é meu amigo, né? Assim, a gente é amigo pessoal demais. Assim, eu amo esse cara, os filhos, mas principalmente o pai, que eu convivi quase que diariamente no local que eu trabalhava. Ele que ia fazer trabalhos. Então tinha uma pista de atletismo. O CPUSP é um clube que foi montado para ter uma Olimpíada. É enorme, todas as atividades. Então tinha tudo, a pista maravilhosa e tal. E ele levava o Senna para correr ali. E ele, na verdade, o treinador dele era um cara super atletismo, né? E aí o que acontecia? Ele também gostava de correr. Então, como ele fazia os treinamentos na pista, ele parava para ver o coração com os dedinhos. Naquela época não tinha aparelho. E nós, da Caloi, nós começamos a ter os relógios, os primeiros relógios. E eu recebia da equipe e ficava com os relógios. Aí eu mostrei uma vez para o Nuno Cobra, o treinador, fazer a experiência. Aí o Senna começou a comprar. Comprou 3. Só que o Senna tinha um negócio, ele tinha uma Mercedes, uma perua, ele chegava com a Mercedes lá, aí ele vinha, corria e tal, depois ele ia perto do carro, tirava a camisa, tirava o relógio e deixava em cima do carro, principalmente o relógio, e perdia os relógios. Saía e deixava o relógio pulava, o relógio pulava. Eu faço muito isso. Mas assim, você vê um cara focado, tá campeão e tudo, mas estava relaxado, né? Isso é importante. A partir daí a gente começou a também atuar um pouco nesse mundo, me fascinou, né, ficar ali perto deles. E nessa época foi muito interessante porque com o Senna começou esse frisson, mas não começou o frisson no Brasil maior do automobilismo. Então eu comecei a ficar interessado, e aí começaram esses pilotos, né, que estavam já num patamar de evolução, e da Fórmula 3, que era uma fórmula importante. Sim, né? Junto com a Ford. Né, tinha o Formigão, lembra do Formigão? O Formigão era dono de uma equipe enorme, ganhava tudo. E recentemente, eu acho que assim, não deve ter 6, 7 anos que parou essa categoria, né? Fórmula 3. E ali a gente tinha já uns meninos que já estavam com a gente, mas muito antes, que era Tony Canaan, vários pilotos que eram, na verdade, pilotos que estavam se preparando para ir embora, né? E já tinham um patrocínio importante da Arisco. Então, Arisco, o pai dele, o Rubão Barrichello, fez um negócio bacana e me contratou para cuidar dos pilotos dele. Aí, nessa época, você passou a ter a consultoria voltada para o automobilismo. Aí começou com o Rubens. Isso. Ali era a Fórmula 3 já, então. Já, né? Era a Fórmula 3. Já. E a partir daí, em que momento que saiu a Pilotec? A Pilotec foi bem lá na frente.